Nesta edição do programa TV Direitos Humanos, a gente fala sobre racismo religioso. Eu, Del Souza e Manuel Moraes recebemos Gilbras Aragão, professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião e Teologia da Unicap. Começa agora o programa TV Direitos Humanos, o TVDH, que é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Os crimes praticados contra as pessoas que cultuam determinadas religiões tiveram um aumento de 45% no Brasil nos últimos 2 anos. Os dados são de uma pesquisa coordenada pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras. Os ataques mais frequentes são contra os cultos de matriz africana. Segundo a pesquisa, quase metade dos terreiros chegaram a registrar até 5 ataques. Outro aspecto dessa violência são os ataques de intolerância religiosa, que também acontecem fora dos terreiros, na rua, na escola, no comércio, em locais e repartições públicas. No dia 11 de janeiro de 2023, a lei que equiparou os crimes de injúria racial e racismo aumentou também a pena para quem pratica intolerância religiosa. Depois da sanção presidencial concedida pelo presidente Lula, a punição foi aumentada para uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Apesar do avanço, falar apenas de intolerância religiosa pode não ser suficiente para descrever as violências sofridas pelas pessoas que cultuam religiões de matriz africana e indígenas. Alguns grupos, coletivos e lideranças negras e também indígenas têm apontado a necessidade de uma lei que trate diretamente do racismo religioso. Vamos conversar sobre isso. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao TV Direitos Humanos. Hoje conversaremos então com o professor Gilbras, né, Manuel, prazer enorme. E para começar a nossa discussão, eu queria trazer já presente essa coisa da nomenclatura, né? Intolerância religiosa, racismo religioso, tem grupos que apoiam, tem grupos que é contrário a essa nomenclatura. Então, professor, o que é o racismo religioso? Para a gente já começar pontuando assim, e saindo de um ponto de partida bem sólido da nossa discussão aqui. Então, Del, a última vez que eu enfrentei esse fenômeno foi no final do ano passado. Eu participei com um grupo de estudiosos de religião que tem uma militância progressista, né, pela defesa do respeito à diversidade religiosa. Participamos em Lima da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. E um dos temas tratados, por isso a gente foi lá, da liberdade religiosa. Acabou de sair uma declaração que incorpora boa parte daquilo que a gente aportou como sugestão, mas a situação não foi fácil, porque na porta do centro de convenções se anunciou na mídia que tinham 30 mil pessoas. Devia ter uns 5 mil, de toda maneira era muita gente, e cada pessoa daquelas, Manuel, tinha um pequeno boneco de plástico no formato de feto, para jogar na gente quando entrasse no centro de convenções. Então, eles diziam, eram evangélicos e também católicos tradicionalistas, que aqueles embaixadores e esses estudiosos de religião eram todos ateus e estavam ali para combater a família e combater a religião, eram contra Deus. Então, é uma situação recorrente de intolerância que ultrapassa a questão assim, étnica, a questão racial. E, de fato, esses temas estão ligados a uma interseccionalidade. Não tem a questão religiosa assim, solta dos problemas, dos desafios de gênero, das questões étnicas e, sobretudo, das questões de classe. Né? Então, por que está surgindo essa insistência em a gente, vamos dizer, desenvolver a intolerância religiosa, sobretudo no caso de países que foram colonizados, que tiveram escravidão, feito o Brasil, para um racismo religioso? Porque a intolerância religiosa é mais ampla do que simplesmente a questão étnica.
mas num país feito o nosso, ela é eminentemente racista e classista. Ela atinge, sobretudo, as comunidades pobres de terreiro, né, sobretudo indígenas e afro-brasileiras, então, que estão se espalhando, quer dizer, começaram atingindo os símbolos das religiões afro, depois as pessoas afro, atualmente estão atingindo os santos também católicos. Há uma recorrente assim, agressão quase que iconoclasta, né, a essa maneira de expressar a fé através de imagens plásticas, que também está afetando o próprio catolicismo popular nas capelinhas por aí afora. Agora, Manuel, o professor Gil Braz fala sobre essa amplitude, né, da discussão, do tema, as questões que vão surgindo aí. Pensar em direitos humanos num cenário tão complexo, né, complexo no sentido de o quanto que ele pode abarcar aí de questões, assim. Por onde começar ao falar em direitos humanos para essa questão do racismo religioso? Eu acho que passa pela LDB. Você sabe que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que exista o ensino religioso optativo nas escolas públicas ou nas escolas privadas, não destacando as escolas confessionais, como o nome já diz, elas já são confessionais. Mas a educação religiosa, na perspectiva da LDB, perpassa a criação de um conselho em cada estado, formado por especialistas, teólogos de cada religião, e esse conselho ecumênico orienta o ensino a partir da matriz educacional. Então, a educação religiosa no ensino médio é a educação pela tolerância. Então, o que a gente percebe é uma ignorância absurda da sociedade da manifestação religiosa, do que significa aqueles símbolos, do que significa. Porque, veja, isso está dentro do nosso DNA, traduzindo para quem está nos assistindo, né? Não existe sociedade que não desenvolva religiões mística, uma cosmovisão sobre Deus, ou infinito, ou sobre os deuses que a pessoa cultua, ou que a sociedade cultua. Aquilo está vinculado à sua origem cultural, aquilo está vinculado à sua origem identitária. Então, respeito à diversidade é uma matriz republicana. Agora, quando a Manuel fala sobre essa coisa da educação, é até importante, principalmente porque o professor Gil Braz é um pesquisador nato, né, essa coisa do diálogo interreligioso, essas questões mais da ciência da religião. Professor, trazer a educação para falar sobre esses temas, sobre um tema tão rico para a sociedade, também requer sair do espaço acadêmico e saber um pouco desse contexto, desse espaço, né? Vamos pensar num espaço quilombola, por exemplo, que tem suas crenças, o seu modo de cultuar. Mas também vamos pensar no nosso legislativo, né? As nossas câmaras, e os espaços de fazer política para que esse racismo seja combatido. Qual é o cenário do Brasil hoje com relação a essa questão? Eu participei em 2 momentos de um comitê nacional de respeito à diversidade religiosa. Era um comitê democraticamente selecionado a partir de inscrições de toda parte, pelo antigo Ministério da Cultura, que foi dissolvido na gestão anterior, né, da República. E ali eu pude representar essa bandeira que a gente estuda academicamente, mas precisa se traduzir numa militância pública e política para fazer avançar a sociedade. A gente não está aqui dentro do muro da universidade simplesmente para ficar debatendo, né, descolado das questões da vida das pessoas. Então, fomos lá. E eu, junto com 300 pessoas, me inscrevi numa audiência pública no STF, que o ministro Barroso promoveu para discutir a questão do ensino religioso. Ele selecionou 20 pessoas, eu fui uma delas, passamos o dia discutindo isso no STF, e o ministro Barroso acatou a posição da maioria, dos 20, apenas 2 destoaram de que o ensino religioso na escola pública não deve ser assim uma coisa confessional. Num país com a diversidade crescente como o nosso, deve ser uma reflexão crítica, transdisciplinar, sobre as espiritualidades humanas. Até porque religião
você não ensina na escola. É uma coisa muito fina que você tem que fazer uma experiência com todos os sentidos para se abrir para um mistério. Então você faz esse itinerário num templo, numa caminhada. O que a escola pode fazer é refletir criticamente sobre isso, porque também essa mística pode se perverter e tornar um misticismo barato. Então, infelizmente, perdemos no STF. O ensino confessional foi declarado constitucional, mas ganhamos, a discussão valeu porque nós ganhamos depois no MEC. Se você pega hoje o que tem de legislação, principalmente a Base Nacional Curricular, sobre o ensino religioso, vai na direção do que a gente estudou e pleiteia, né? E ganhamos depois no Conselho Nacional de Educação, onde a formação dos professores de ensino religioso deve ser feita nas licenciaturas de Ciências da Religião. Quer dizer, aquilo que os estudiosos, de maneira histórica e comparada, desenvolvem sobre o sentido, né, do fenômeno religioso, deve ser traduzido em atividades pedagógicas, em projetos de pesquisa no chão da escola. Então, se você quer saber em termos de avanços assim de legislação e política, nós estamos bem no Brasil, né? No meio de todos os conflitos nós avançamos. Agora, isso precisa se traduzir em cada estado, porque cada estado é que administra o seu sistema de ensino, em acordos, em arranjos com políticas públicas e com esses conselhos consultivos formados pelas diversas religiões. Eu queria pedir só para a gente parar nessa coisa da política, né, da legislação, voltarmos a falar sobre isso no próximo bloco, porque eu acho que é uma questão que merece ter uma atenção maior, né, uma atenção especial. Então, no próximo bloco, a reportagem de Isadora Cavalcante vai mostrar a cartilha a respeito desse direito, esse direito de cultuar sua religião, essa cartilha que tem como tema Respeito é Sagrado, produzida por vereadoras negras do Recife. Voltamos em breve. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH. Nesta edição, a gente fala sobre racismo religioso. Eu e Manuel Moraes recebemos Gilbrás Aragão, professor e pesquisador das Ciências da Religião. Na reportagem que a gente vai ver agora, uma iniciativa de enfrentamento ao racismo religioso, que surge no Poder Legislativo, e a gente vai acompanhar então na matéria de Isadora Cavalcante. A cartilha Respeito é Sagrado, criado pela mandata coletiva Pretas Juntas, vereadoras de Recife, do estado de Pernambuco, informa sobre a origem do racismo religioso no Brasil, o quantitativo de denúncias feitas atualmente e alerta para o respeito às religiões de matrizes africanas e indígenas. Queremos aqui anunciar que estamos lançando a cartilha Respeito é Sagrado, que aborda o racismo religioso como um problema que deve ser enfrentado de maneira assídua e efetiva, com dados importantes sobre o mapeamento e a falta de dados das notificações de racismo religioso e também com os contatos e iniciativas que existem para atender as pessoas vítimas de racismo. O segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, revela um aumento nos casos de racismo religioso no país. Foram totalizados 477 casos em 2019, 353 no ano de 2020 e 966 denúncias em 2021. O documento também informa os desafios institucionais. Explica que, devido ao racismo estrutural, a lei do silêncio é utilizada muitas vezes para a propagação do racismo religioso e respaldo legal para tais denúncias de perturbação do sossego, tendo em vista impedir que os ritos de culto de religiões afro-indígenas com os seus batuques sejam realizados. Em caso de violação do direito à liberdade de religião ou crença, denuncie. No Disque Direitos Humanos, Disque 100. A ligação é gratuita e vale para todo o Brasil. Então, eu queria parar ali naquele ponto que a gente falou sobre política, sobre legislação. Eu vou já trazer a pergunta para Manuel, depois a gente volta para o professor Gilbrás. Por quê? Porque a gente está falando sobre um espaço que todos os dias
fala-se em melhorias, em trazer a liberdade, mas que a gente sabe que, na prática, existe um embate muito grande, assim. Fala-se muito em conscientização da população, da sociedade, mas, Manuel, o primeiro passo não deveria ser, de fato, do poder legislativo, do poder político? Total, veja, a perspectiva da LDB, quando chama, né, as devidas manifestações religiosas, porque no Brasil você não pode ter uma igreja sem CNPJ, então é uma associação civil. Essa igreja, instituição, ela está submetida à Constituição. Então não existe organização religiosa sem estar submetida aos valores constitucionais, como eu disse, a República, não é? Então, quando você tem uma disciplina ou tem uma perspectiva de escola pública republicana, ela tem que manifestar-se, como disse Gil Braz, a diversidade das religiões, né, das opções religiosas que existem na sociedade. E que bom que seja assim, né? Que bom que numa escola pública se trate dos diversos temas, porque nós temos um calendário na sociedade brasileira religioso, nós temos a festa junina, imagine, o Natal, então isso, a Páscoa, então tudo isso pode ser trabalhado de uma forma pedagogicamente orientada, de forma muito inclusiva. Ou isso também pode ser um desastre ecumênico. Então depende da forma como a escola elabora, como os professores são capacitados. Então por isso que precisa de política pública. Porque precisa trazer o professor Gil Braz para organizar com os professores uma forma de abordar isso de uma forma ecumênica, a partir dos pesquisadores da ciência da religião, mas também precisa dialogar com as próprias religiões. E para isso precisa de leis, orientações, reuniões, fóruns, né? É possível ser construído fóruns de diálogo interinstitucionais, não é? Porque a religião ela tem um papel estruturante na sociedade. Você não pode imaginar que você vai avançar em qualquer política pública sem dialogar. Só para terminar, lembre-se que Paulo Freire, movimento de cultura popular, dialogava com os terreiros. Dom Helder, quando monta a Operação Esperança, dialogava com as diversas religiões, inclusive povo de terreiro. Então, quem avança na perspectiva do bem maior, que é a sociedade, dialoga. Quem não quer dialogar, encurta, né, transforma esse processo em um sacrifício muito maior para o avanço da sociedade. Inclusive, Manuel, essa coisa do diálogo, ela tem ficado cada vez mais difícil de acontecer, principalmente pelo esse avanço das religiões mais tradicionais, né? Então, e também perpassado pela questão da política, né? Então, a coisa dessa linha de política mais pensado para coisa mais fascista, vamos dizer assim, essa coisa do combatente tem dificultado esse diálogo. Esse diálogo, se por um lado não vem, professor, por um lado dessas religiões mais tradicionais, a gente está falando aqui de evangélicos, tem até o pessoal mesmo do catolicismo, por exemplo, tem as suas alas que são bem fechadas. Se por esse lado não vem, como é que esses povos, como é que os indígenas vê essa possibilidade de dialogar hoje ou futuramente com essas outras religiões? Então, a gente está, assim, bem fornido de legislação, mas não basta lei, né, com medida assim corretiva, tem que ter medida preventiva relacionada à educação não só escolar, a educação cultural do nosso povo, que de uma forma geral precisa passar dos magistérios eclesiásticos para os magistérios acadêmicos na administração das questões religiosas no espaço público. Quer dizer, a gente saiu daquela fase antiga de cristandade e apadrinhamento mútuo entre uma igreja e o Estado, e hoje tem outras igrejas que querem ocupar esse espaço. Quer dizer, no campo republicano e laico, portanto, não é por aí que as religiões podem influenciar a vida pública, não é fazendo aliança por cima, não é com o poder assim, estatal, mas é por baixo, se associando civilmente e traduzindo aquelas inspirações místicas dos seus textos sagrados, dos seus ritos, em valores sociais que devem ser colocados na mesa, né, em função do bem público. Então, aí os animadores dessas religiões, junto com pessoas políticas ligadas a ela, não em nome de uma igreja e não para uma igreja, devem oferecer essa colaboração para a discussão sobre o bem comum, né? Então, as religiões têm
o que dizer para a organização do núcleo ético, né, de valores humanos, mas não podem querer impor isso, né? E veja, se o ensino religioso foi pautado em formas mais democráticas e com respeito à diversidade, tem hoje grupos políticos evangélicos e também católicos, como você disse, tradicionalistas, que dizem, não, se é assim, vamos eliminar o ensino religioso, porque como ficou em respeito, né, a antiga versão do ensino religioso, essa história de a família optar se quer ou não ensino religioso, por uma objeção de consciência, no modelo antigo, confessional, fazia sentido. Hoje em dia não se pergunta se a família quer que o menino estude português ou matemática, porque se pergunta se ele quer estudar as questões culturais e religiosas. Não faz sentido, mas é um rescaldo, né, das antigas legislações que tem que ser transformado. Mas aí tem grupos políticos em alguns estados dizendo nem pergunte, marque não na hora de fazer a matrícula do menino e se elimina sem mais esse ensino religioso crítico. Outros grupos têm inventado uma história de capelania, então dão uma formação para os seus pastores ocuparem uma seleção que os políticos inventam de botar capelães. E os capelães não vão fazer o ensino religioso, onde as religiões entram como vivências, como experimentações, mas para serem analisadas criticamente. Não, eles vão lá para poder criarem colônias bíblicas nas férias, então ocupam a escola para poder transmitir a versão da sua igreja. Isso é contra a lei, mas está sendo feito. Então, de fato, você tem razão, a gente precisa de ajustes, né, no campo político para poder continuar avançando nessa visão de respeito à diversidade, que alguns antigamente, assim, na tradição judaico-cristã, associavam a um pecado original. Tem muitas tradições espirituais por conta, né, da Babel que resultou de a gente querer ser como Deus, de a gente ter pecado. Não, isso é projeção historiográfica de um mito que tem sua verdade, mas não pode ser historicizado. Na história, nós já surgimos plurais. O que tem de mais comum na humanidade é a sua diversidade. Então, é uma bênção original. E o que uma religião descobre é por causa das outras e é para as outras também como sentido para a vida. No próximo bloco, a opinião de quem está nas ruas. É o quadro Fala Povo. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH. Nesta edição, falamos sobre racismo religioso. Eu e Manuel Moraes conversamos com Gilbraz Aragão, pesquisador no campo das ciências da religião. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo. A repórter Mariana Chagas foi às ruas para saber das pessoas. Quando se fala em racismo religioso, o que vem à sua mente? Vamos acompanhar. O racismo religioso pode assumir muitas formas diferentes, desde a recusa de emprego ou moradia até a violência física. Pode incluir ataques verbais ou físicos às pessoas de determinada religião, bem como a disseminação de estereótipos e preconceitos negativos contra um grupo religioso específico. O Povo Fala foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre racismo religioso. O racismo é algo degradante para a humanidade, porque o racismo significa a exclusão de uma outra pessoa simplesmente pela cor da pele ou alguma outra coisa que o valha. Ou seja, o racismo é a intolerância e isso não deve conviver com o ser humano em sociedade, em nenhum grupo. E se tratando de religião, mais acentuado ainda. Intolerância, mas não intolerância como a gente costuma ouvir normalmente em jornal, em reportagens sobre ataques a pessoas. Então não é uma intolerância simplesmente estética, cosmética. O pensamento religioso é um pensamento fundamental de estar no mundo, né? Onde você está,
porquê você existe e o que transcende, não é, a sua existência. Então, essa intolerância é uma intolerância muito mais que a rituais, a ritos, roupas e formas de adorar, mas é uma intolerância mais fundamental contra o seu próprio direito de existir e de se ver no mundo, e de enxergar o mundo, o modo como você enxerga o mundo. Acho que mais a ignorância, de eu saber qual é a outra religião. A pessoa não conhece, não vai lá conhecer para saber o que é. Muitas vezes eles veem como algo do mal. Quando o espiritismo mesmo, o candomblé mesmo, mas não é necessariamente não é do mal. É uma forma de pensar, de ver como é Deus. Em relação a cada religião tem o seu Deus. Às vezes são o mesmo Deus vista de maneira diferente. Mas não existe, não acho que o racismo religioso, como todo o racismo, é imbecil. Então, professor, a gente vê que ainda hoje continua essa confusão, essa dualidade desse termo, né? Assim, hoje a sociedade está preparada para falar de racismo religioso, ou a gente vai continuar ainda muito tempo falando sobre intolerância, sobre crime de ofensa à religião? Então, a religião tem uma certa culpa nesse impasse de a gente não estar se humanizando tanto e se abrindo para a convivência com igualdade nas diferenças, porque os santos que nos chegaram foram santos a despeito, por exemplo, de Jesus ser alguém do Oriente Médio, um palestino, e já fizeram pesquisas em cemitérios da época, né, do primeiro ano da nossa Era Comum, lá em Jerusalém, não encontraram esse loiro de cabelos assim encaracolados, nariz arrebitado, com a cara do Jesus que está nas imagens que estão nas igrejas. Então, precisávamos nos reeducar para esse imaginário mais real e mais capaz de ser enculturado, né? Porque o sagrado não é uma coisa de brancos, não é? Europeus de nariz arrebitado. Ele se manifesta, e no caso do cristianismo, inclusive se manifestou na periferia do mundo, não é? Então, Jesus deveria ser retratado e ressignificado com traços muito mais morenos e negros, para poder as pessoas que hoje estão nessa situação, né, de terem passado pela escravidão, poderem se empoderar, poderem olhar para as imagens do divino e perceberem que elas são dignas, que elas são santas também, não é? Agora, essa linguagem representativa de imagens, de expressão, é coisa própria da religião, da cultura, até da própria arte, mas a política é chamada a ter uma coisa mais concreta, assim. Manuel, se você pudesse falar para a gente, qual a dificuldade de hoje no Brasil a gente pensar em legislações mais diretas, que toquem de fato a questão? Então, veja, eu acho que a gente tem, como disse o professor Gil Braz, um conjunto de leis, porque a gente precisa ter uma lei específica. A gente já tem um Código Penal que dá subsídio para uma criminalização de um comportamento, né, que venha a estabelecer uma violência simbólica contra um terreiro, contra uma religião de matriz católica, né, um protestante invadir uma igreja, destruir os símbolos religiosos, isso já está criminalizado. Agora, o que muitas vezes a gente pensa é na perspectiva punitivista e não na perspectiva educativa do direito, né, ou da sociedade. Então, quando a gente pensa a necessidade de uma educação de base, uma educação religiosa plural, ou mesmo ações preventivas que envolvam até o processo de redução de danos, né? Ou seja, você pode trabalhar medidas na comunidade de valorização desses personagens, né? Chamando esses atores para colaborarem às políticas públicas. Veja, agora mesmo na pandemia, né, nós tivemos terreiros que foram lugares de vacinação, nós tivemos escolas, igrejas, né, cristãs, católicas, protestantes, que os pastores auxiliaram, né, na medida do possível. Então, esse diálogo ele é permanente. No mundo existe esse desafio, não é local, não é só no Brasil que existe intolerância religiosa. O Gil Braz mesmo testemunhou algo fora do Brasil.
Então, o fenômeno passa pela compreensão, que eu acho que está muito ligado a essa coisa das redes sociais, da forma como as pessoas encurtaram o diálogo com o outro. Né? Então, você encurta o diálogo com o outro, imagina o diferente. Né? Então, a gente precisa retomar esse lugar público, que é o espaço público, porque desde da Revolução Francesa para cá, o direito avança na garantia da autonomia, das autonomias. Então, tudo que fere a autonomia, e a religião é uma questão de autonomia individual, de foro íntimo, mas também coletivo, afeta o direito, o Estado de Direito. Então, eu acho que a sociedade pode ser mais, o Estado pode ser mais efetivo, não necessariamente prendendo, mas ocupando esse espaço de mediação do diálogo. No próximo bloco, temos o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando o nosso convidado Gilbrais Aragão e Manuel Moraes respondem uma pergunta feita por você. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que fala sobre racismo religioso. Recebemos Gilbrais Aragão, pesquisador na área das ciências da religião. E agora chegou a hora de Gilbrais e Manuel, vocês responderem a uma pergunta dos nossos telespectadores. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Tiago Cavalcante. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de 45% nos crimes de intolerância religiosa no Brasil. De acordo com a pesquisa da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, os cultos de matriz africana são os que mais sofrem com essa violência. Durante o período estudado, estima-se que ocorreram cerca de 5 ataques à metade dos terreiros do país. Mas será que apenas as religiões de matriz africana sofrem com racismo religioso? Sobre isso, a estudante de jornalismo, Letícia Lima, tem uma pergunta para nossos entrevistados. Quando a gente fala de racismo religioso, nós estamos falando apenas sobre as religiões de matriz africana ou outros tipos de religiões também sofrem esse tipo de racismo religioso? A gente agradece a Letícia Lima pela pergunta. Professor Gilbrais, hoje a gente tem várias religiões. Assim, se você for olhar também para denominações cristãs, denominações evangélicas, até grupos mesmo que ainda não são colocados nesse rol das religiões, a gente vai ter várias expressões religiosas e culturais, né? Mas, assim, pensando nessa diversidade de religiões, a gente pode pegar, por exemplo, o espiritismo, né? Que também é uma outra religião, tem uma certa falta de entendimento sobre essa religião por uma parcela também da sociedade, mas que a impressão que dá é que não sofre tanto preconceito, tanto embate, como uma religião que vem aí do candomblé, por exemplo. Assim. É verdade ou não é verdade? Isso acontece? Para qual grupo é mais forte essa coisa do racismo religioso ou não tem isso? Nós temos cerca de 8.000, alguns dizem até mais, religiões no mundo. No Brasil, pelo menos uma centena tem representatividade. Então, o campo religioso brasileiro, que era fundamentalmente católico, se diversificou com os evangélicos de diversos tipos, não é? Mas no âmbito cristão, mas ultimamente com o aumento dos espiritismos e dos grupos sem religião. Então, o drama é que essa novidade de igrejas e de expressões religiosas mais espiritualistas, por conta da nossa história de país colonizado e escravagista, não sofre como os terreiros afro-indígenas, que são invisibilizados, que no caso de múltipla pertença as pessoas inclusive escondem que também frequentam, que recriam a sua fé em cima do muro, nos entrelugares, né, das diversas religiões. Então, a palavra, né, o conceito de racismo religioso se faz necessário para poder a gente prestar atenção ao tipo de intolerância que aqui é praticado. Por exemplo, as pessoas sem religião também são recriminadas, mas não tanto quanto o povo de santo, o povo de terreiro.
Aqui, outro dia, o sistema de transporte metropolitano nos chamou o Observatório das Religiões aqui da Unicap, porque eles cansaram de chamar a polícia no terminal de Xambá, que foi construído, né, um terminal de ônibus foi construído ali no final da Avenida Norte, ao lado de um terreiro, que é um quilombo urbano muito antigo, e sobretudo dia de sexta-feira, quando o pessoal chegava vestido de branco para o culto, era recebido por evangélicos com a Bíblia, e não só com a Bíblia, com uma agressividade muito grande, e às vezes iam às vias de fato e precisava chamar a polícia. Aí não dá mais para criar tanto BO, o que é que a gente faz? Então nós fomos e passamos 3 meses visitando as escolas, tendo reuniões com os pais, fazendo história das religiões para as crianças compreenderem que não está certo demonizar, né, os santos do terreiro, para eles entenderem que fé é essa que foi trazida da África para cá, compreenderem o significado, poderem. A gente não pode respeitar nem amar aquilo que a gente não conhece, então precisa reeducar essa criançada que, às vezes em casa, às vezes na sua igreja, ouviu falar de Exu e dos orixás como demônios, que não são. O mal não é tratado como no cristianismo, e essa associação é injusta. No final desses 3 meses, a gente levou o Fórum Diálogos, que tem 15 religiões diferentes, que se encontram aqui para promover o respeito à diversidade em Pernambuco, e num sábado pela manhã, lá no terminal de ônibus, a gente ouviu os atabaques dos meninos de terreiro, mas também a Igreja Batista dos Butrins trouxe o seu coral. Então, cada grupo fez uma apresentação artística e, no final, a gente plantou um baobá no meio do terminal para sacramentar, né, esse ato simbólico de reeducação da comunidade ali do entorno do terreiro. Acho que isso mostra o quanto é necessário a gente trabalhar com esse conceito do racismo, porque os maiores problemas estão nessas comunidades. E essa situação é curiosa, né? No mínimo curiosa, mas chega a ser triste também, porque tem pessoas que usam da justificativa do perturbação do silêncio, né? Da paz, e para dizer que determinada religião está invadindo o seu espaço, e fazem esse tipo de recorrem à polícia para que esses terreiros sejam silenciados. Professor Manuel, existe um conflito de direitos? Como continuar com esse diálogo? Como fazer com que essas pessoas convivam harmoniosamente nesses espaços? Você tem toda a razão. Quando acontece isso, é uma colisão, não é? Porque há o direito, de fato, a população ter o acesso, né, a dormir, ao sono, enfim, e há o processo de manifestação. O problema é que, muitas vezes, isso não é usado de forma correta. Na verdade, como você disse, é um mecanismo de silenciamento. Porque outras manifestações ocorrem e a mesma lei não é utilizada, né? Então, existe uma seletividade nesse uso policial. Mas, na verdade, é o preconceito, né, que envolve tudo isso. Eu acho que a gente tem avançado em medidas preventivas. Eu acho que a própria polícia já não tem mais aquela vontade que no Estado Novo teve, né? Porque o Estado Novo foi terrível. Os terreiros foram Para você ter uma ideia, a própria geografia dos terreiros da cidade do Recife mudou por conta do Estado Novo. Saiu do centro e foi para a periferia, porque as mães de santos tinham que se cadastrar no DOPS, tinham que ter registros na delegacia e se cadastrar como clubes carnavalescos e não como iarorixás ou sacerdotes, né? Então a gente já avançou, a gente já saiu de um ciclo de muita repressão para um ciclo de, digamos assim, de fatos que acontecem ainda, mas com uma intensidade menos gravosa do que foi no passado, né, recente. Agora, é grave porque qualquer que seja a violação, seja um terreiro ou uma igreja católica invadida e um santo ser quebrado, é uma violação absurda a um coletivo, veja. E para isso, eu acho que a instituição que deve ser chamada de imediato é o Ministério Público, que tem cumprido um papel importantíssimo. O Ministério Público tem uma Procuradoria de Defesa dos Direitos Humanos e que atua na perspectiva de fazer essa mediação. Depois do intervalo, temos o 5º e último bloco desta edição do TVDH. A gente volta já.
Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV DH, que nessa edição fala sobre racismo religioso. Eu e Manuel Moraes recebemos o professor Gilbras Aragão, ele que é pesquisador, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião e do programa de Teologia da Unicap. Ele também é pesquisador na área do diálogo interreligioso do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental dos Jesuítas e da Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos, também integrante do Núcleo de Pesquisa em Arqueologia e História da Unicap. Professor Gilbras, a gente infelizmente vai chegando ao nosso último bloco, né? A gente tem tantas questões para tratar, para debatermos aqui nesse programa hoje, mas assim, para a gente não sair daqui também achando que tudo é só negatividade, vocês falam muito disso, né? A gente avançou, teve avanço, mas pensando no futuro, hoje a gente tem uma sociedade mais jovem, né? Os jovens estão se deparando com esses termos, com essa coisa do racismo. Muito jovem também traz em si, em sua cultura, em seu jeito de ser, esse anseio de que haja essa liberdade. Pensando nesse 2023 para 2024 e os anos que vão vir, graças a Deus, para a gente viver. O que é que se tem de expectativa para o futuro com relação a essa questão do racismo religioso? Nesse tempo chuvoso que está começando, essa semana eu vi 2, 3 vezes o arco-íris quando sai de Olinda. Então esse negócio de racismo e de colorismo e tal, eu acho que a gente precisa olhar mais para o céu. Aliás, Dom Helder Manuel dizia que os templos eles têm torres, têm assim, setas que apontam para o além. Se a gente ficar medindo o tamanho das torres para ver qual é o mais importante, qual é o maior, a gente vai perder o céu, vai perder as estrelas e o seu reflexo nos lagos, das montanhas e nos olhos uns dos outros. É uma passagem muito bonita que aponta para um ecumenismo, um macroecumenismo que Dom Helder nos deixou. E, pegando a deixa dele, de olhar para o céu, eu me inspiro muito nessa figura do arco-íris para pensar no encontro entre as religiões, porque se você olha assim, muito para o céu aberto, para o sol, você fica cego. Não? E Deus, quer dizer, o divino, o mistério do real, ninguém nunca viu. Buda dizia, se encontrar Deus em algum canto, mate, porque não pode ser. A Bíblia, aliás, diz, ninguém nunca viu a Deus. Então, quer dizer, o que a gente tem não é o número, a coisa em si, mas fenômenos, aparições da coisa, na verdade, da relação, da interação que a gente faz. Então, toda religião recebe um pouco um toque do mistério, mas projeta também as condições, possibilidades e limites da nossa cultura, das pessoas que estão envolvidas naquela experiência. De forma que elas são relativas, elas precisam se abrir, dialogar. Quando a luz do sol penetra no mundo, na história, na sociedade, ela se multiplica em diversas cores, conforme as possibilidades e limites de cada cultura. Então, tem um terreiro que percebe mais a cor branca, tem uma igreja mais a cor roxa, tem uma catedral mais a cor negra, mas todas fazem parte da mesma luz, são expressões da mesma luz, do mesmo sol. E se a gente quer ascender até a origem de toda a luz, não tem como subir sem se abrir, sem conhecer pelo menos uma outra para poder descobrir, inclusive, quem é, qual é a sua identidade. A gente constrói convivendo com as alteridades. Então, acho que por aí a gente deve sonhar juntos, né, essa possibilidade. Manuel, é bonito quando o professor Gilbras fala sobre sonho e fala sobre o que temos é luta, né? Luta e perspectiva de avançar. Pensar em direitos humanos é manter-se vigilante, mas um vigilante esperançoso. Rubem Alves diria que é um grande jardim, não é? Eu acho que o Gilbras trouxe foi isso, é um pouco a palavra de Rubem Alves, é um jardim. E como tal, quando a gente visita um jardim, tem flores diversas, tem cores diversas, e que bom que o jardim é assim, né? Imagina, né? Um jardim árido, seco, de uma só cor, de uma só planta, não deixa de ser jardim e vira, né, uma monocultura. Então o que a gente quer é isso, é diversidade, e essa diversidade no sentido da autonomia. Ter a dimensão mística como sendo uma experiência pessoal, rica, de profundo valor,
mas também o respeito do outro até sua própria experiência religiosa, o valor que essa experiência traz para si e para a coletividade, né? Então eu acho que Dom Helder, não é à toa que é o patrono da cátedra, né? Nos inspira a nossa ideia de um programa que passe e comunique para quem está nos assistindo que o bom é crer, e se crer com tolerância. Então, a gente agradece ao professor Manuel Moraes mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado pelo espaço e estamos juntos. E professor Gil Braz. Obrigado, Léo. Obrigado, Manuel. Prazer enorme. Estamos juntos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduCumDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder de Estudos e Ação Social, o SENDEC, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, nosso canal do YouTube. Até a próxima.